Olá! No vídeo anterior, vocês viram quais são os desafios da produção textual e algumas dicas de como superar essas dificuldades. Hoje eu vou falar sobre como fazer a introdução de um texto dissertativo. Eu escolhi esse tipo de texto porque é o mais utilizado para provas de vestibulares, Enem e produções acadêmicas, onde exige do estudante a exposição de argumentos e fatos para sustentar a proposta defendida. Neste tipo de texto, devem ser evitadas palavras que expressem dúvidas, como talvez e provavelmente, ou generalizem os fatos, como nunca, jamais, todo e sempre. Além disso, o ideal é que os textos sejam escritos na terceira pessoa. A introdução deve expressar a ideia principal do texto, apresentando o tema ou problema. Algumas pessoas costumam apresentar o tema e terminar o parágrafo da introdução com uma pergunta que é respondida no desenvolvimento. Eu não gosto de fazer isso, porque se a pergunta for mal elaborada ou a resposta incompleta, o leitor perde o interesse em ler o restante do texto. Eu prefiro começar o parágrafo com uma afirmação e em seguida explicar a minha afirmação. Para facilitar o entendimento, vejam a fórmula que eu utilizo. Afirmação mais explicação da afirmação é igual à introdução. A afirmação é a apresentação do tema ou do problema. Ela é formada por um sujeito e um predicado. Frases sem sujeito, com sujeito indeterminado ou oculto devem ser evitadas. Já a explicação é um pouco mais complexa, podendo ser formada por uma ou mais orações. Eu costumo iniciar a explicação com um conectivo, podendo ser um advérbio ou conjunção, seguida de um artigo, pronome ou substantivo. A introdução pode conter de 3 a 6 linhas. No entanto, se você vai copiar o texto e depois digitar, faça sempre o dobro de linhas, pois a depender do tamanho da sua letra, uma linha digitada equivale a 2 linhas manuscritas. Após saber das orientações necessárias para construir um texto, vamos partir para a produção? Começando aqui o texto, o tema é os desafios da educação de jovens e adultos no Brasil. Eu vou iniciar com a afirmação. A educação de jovens e adultos EJA no Brasil é marcada por diversas dificuldades e preconceitos. Aqui eu tenho a minha afirmação. Na afirmação, eu começo com um artigo, seguido de substantivo e o verbo no presente. O verbo é vai indicar certeza do que eu estou falando. A educação de jovens e adultos no Brasil é marcada por diversas dificuldades e preconceitos. Fiz a afirmação, vou para a explicação dessa afirmação. Vírgula, conectivo, aqui uma conjunção que causam uma imagem negativa de inutilidade a esta modalidade educacional vírgula, desprezando o seu potencial educativo
e tornando-se apenas uma atividade exigida por lei. Aqui está a minha introdução. Tem mais de 3 linhas e menos de 6. Conta com uma afirmação: a educação de jovens e adultos, EJA, no Brasil, é marcada por diversas dificuldades e preconceitos, com a explicação que causam uma imagem negativa de inutilidade a esta modalidade educacional, desprezando seu potencial educativo e tornando-se apenas uma atividade exigida por lei. Eu apresentei aqui o problema. A educação de jovens e adultos ela passa por diversas dificuldades e preconceitos, e esses preconceitos causam uma imagem negativa de inutilidade. Então as pessoas veem essa educação, essa modalidade educacional como algo inútil, que não tem sentido. Feito essa apresentação, eu não precisei utilizar perguntas, nem no início do parágrafo e nem no final. Apresentei o tema, dei a certeza do que eu estou falando, e quando eu digo dificuldades e preconceitos, eu já tenho aqui uma sugestão para o próximo parágrafo. Quais são as dificuldades? Quais são os preconceitos? Eu posso desenvolver no primeiro parágrafo seguinte quais são essas dificuldades, e no terceiro parágrafo, que é o segundo da conclusão, eu falo sobre os preconceitos enfrentados pela EJA. Então, dessa forma é que o texto vai sendo desenvolvido. É uma sequência de fatos organizada, de forma que no final do texto a mensagem seja expressada com sentido. Eu espero que vocês tenham entendido sobre como fazer a introdução de um texto, e se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo.